A sua posição contrária à legalização do aborto tem a ver com religião? Não, quer dizer, o meu posicionamento pessoal, óbvio, eu sou católico e tudo mais, mas a minha defesa, né, enquanto político, eu tento afastar o máximo possível da religião. Que o meu ponto ele é o seguinte, o liberal ele deve defender por princípio a liberdade do indivíduo, isso é a liberdade individual do indivíduo fazer o que ele bem entender com a sua própria vida. Tá. Só que a gente precisa antes discutir o que te torna um indivíduo. Porque isso vai relacionar diretamente com o aborto. Quer dizer, o feto ele é um indivíduo ou ele só é um indivíduo depois que ele nasce? E se o feto é um indivíduo, a partir de que momento da gestação ele é esse indivíduo? A minha defesa é a seguinte: o que realmente te torna único no mundo perante a sociedade, até mesmo para aspectos legais, é a sua genética. E o gene ele se forma a partir da concepção. Por isso, a partir dali, eu entendo que há direitos a serem preservados e que, portanto, o aborto, que seria uma decisão de um terceiro, estaria atingindo a liberdade daquele indivíduo que ainda não consegue se expressar. Só que, veja, o discurso liberal clássico, ele diz o seguinte: como aquele ser, né, porque não é visto como indivíduo propriamente para essas pessoas, como aquele ser ainda não consegue se expressar e não tem direitos, então nós não podemos falar da liberdade dele, mas sim da liberdade da mulher sobre o seu próprio corpo, já que aquele ser seria uma extensão do corpo da mulher, entendeu? Essa é a grande discussão. Que é como eu particularmente penso. Eu concordo um pouco dessa maneira. Porque no momento que você defende... Eu entendo a tua visão de que já é um indivíduo, beleza. Sim. Esse questionamento é um questionamento antigo que não tem um veredito, né? É um questionamento filosófico, né? Um questionamento... E como tudo na filosofia... Exato. Mas a partir do momento que você obriga essa mulher a ter esse filho... Para você, em qualquer circunstância, ela tem que ter esse filho? Num caso de aborto, não de estupro, por exemplo. Sim, eu acho que... Porque também, pensa... Também tem um feto. Verdade. Também tem ali um ser que, a princípio, na sua compreensão, já é um indivíduo. Sim. E aí, como é que faz nesse caso? Então, eu fiquei muito preso a esse dilema por muito tempo, porque, pessoalmente, enquanto homem, eu não teria a coragem de olhar para uma mulher que foi estuprada e dizer para ela que ela não poderia abortar, que ela não deveria abortar, embora eu continue acreditando que há ali uma vida inocente em jogo. E nesse sentido, eu acho que há algumas associações que fazem esse trabalho de uma forma brilhante. Tem a Associação Guadalupe em São José dos Campos, que faz exatamente isso. Pega mulheres em condições emocionais frágeis, né, que foram estupradas e que pensam em abortar, mas que estão abertas a ouvir alternativas, e conseguem convencer algumas a não abortar, outras não conseguem convencer. Mas eu não conseguiria. Então, como eu lidei com isso? Pessoalmente, eu continuo sendo contrário, mas eu não acredito que o Estado tenha condições de impor isso para aquela mulher. Mas será que isso não serviria para todos os casos de aborto? Eu acho essa sua leitura incrível, do tipo, eu sou contra o aborto, mas não posso forçar ela a não abortar numa situação extrema. E a situação extrema ela acontece seja por questões de abuso, seja por questões financeiras, elas são questões extremas. Será que acaba não sendo uma questão de opção individual, no fim das contas? Você está me dando um exemplo que para você verdade. É individual. Exatamente. Será que não deveria ser individual para tudo? Porque eu, por exemplo, vou te falar pessoalmente, eu sou contra o aborto. Eu sou contra... pessoalmente... Estou falando pessoalmente. Se minha mulher engravida no momento errado, se... puxa, já temos um filho e ela engravida de novo... Eu não ia gostar. Obviamente, a escolha, no final, eu ia permitir que ela fizesse com a minha participação e tudo mais, mas a escolha é dela. Mas eu não ia ser a favor de que ela fizesse o aborto. Mas eu sou a favor que qualquer um tenha o direito de fazer, se caso não se sinta apto ou sinta que não é a situação correta para se criar um filho. Será que não acaba tudo se resumindo a isso? Então, a grande questão é a seguinte... Quando você defende, então, a tese de que há um indivíduo ali, então nós estamos falando de realmente tentar proteger ao máximo a vida de uma pessoa.
E um cenário de violência? Suponhamos que você tem uma criança no meio do tiroteio, policial, traficante, etc. Você não tem como parar o tiroteio para salvar a criança, a menos que você consiga matar o seu adversário ou qualquer coisa do gênero. Neste cenário de violência, uma criança morre e você não sabe ao certo quem matou. Há uma tragédia ali efetiva que as pessoas elas não aceitam, elas continuam considerando uma tragédia absurda, mas digamos, a compreensão ela é mais fácil, né? Menos difícil, vamos colocar assim. Então eu vejo o estupro como dessa forma. A sociedade brasileira, em geral, enxerga ainda como uma tragédia, como de fato para mim é o aborto de uma criança, porque eu vejo a morte de uma criança, mas como foi uma vida gerada a partir da violência, a compreensão ela é menos difícil. Agora, se você amplia isso, ao meu ver, seria a mesma coisa do que você flexibilizar as condições de um assassinato. É como você dizer, olha, não importa se você matou alguém de forma dolosa, isso é porque você quis matar, ou se você matou sem querer, num acidente de carro, por exemplo. Se a pessoa morreu porque você quis ou porque não quis, a pena é a mesma. Entendo, mas... Vou discordar aqui, Oliveira. A discussão tá boa. Estamos aqui para isso. Eu acho que uma criança uma criança de 5 anos na periferia que não toma um tiro, continuar viva é uma alegria, e que essa criança tenha uma vida maravilhosa e que ela siga o seu caminho e que vire um adulto produtivo e feliz. Uma criança dentro de um ventre que vira e finalmente ela nasce numa situação inadequada, com uma mãe não preparada, gera uma série de outros transtornos. Acho que a situação ela é muito... Eu sinto que é uma situação diferente. Eu sinto que você está colocando um caso extremo, porque você considera que esse feto já é uma vida. Sim. Eu acho que tudo se resume a isso, no fundo. No fundo é isso. No fundo é isso. É que eu acho que, na minha cabeça, eu sendo uma vida ou não sendo uma vida, essa criança nascer num ambiente equivocado, com uma mãe não preparada, às vezes menor de idade, entendeu? Vítima de abuso, eu acho tudo tão duro, cara. E é tão duro para todo mundo dessa cadeia, entendeu? Que vai complicar a cadeia inteira, entendeu? Eu acho isso ruim demais para um país pobre. Não, mas veja, você estaria já sentenciando aquela criança. Porque, por exemplo, a minha mãe, sob todos os aspectos, ela não tinha condições de ter um filho. O marido dela sumiu, literalmente, porque ele realmente desapareceu. Minha mãe ganhava pouco mais de um salário mínimo, morava na favela, no meio do tráfico, escola pública uma merda. A probabilidade de eu ter saído dali e me tornar alguma coisa na vida, não precisaria nem ser eleito, mas sei lá, virar gerente de uma loja, qualquer coisa, era muito pequena, como de fato foi para a maioria das pessoas com as quais eu convivi. Mas se ela tivesse escolhido pelo aborto, por exemplo, eu não estaria aqui. Então eu acho muito complicado você julgar a criança pelas condições sociais na qual ela está. E eu acho que assim... Eu não tô falando, desculpa te interromper, mas não é tanto o julgamento da criança, eu tô falando mais a vida da própria mãe, entendeu? Sim. Porque, que bom que as coisas deram certo. Agora, são casos muito isolados, Holiday. Não, a gente verdade, tem dentro da periferia as mulheres que têm filho aí com 14, 15, 16 anos, que muitas vezes não é nem vítima de abuso, nem nada disso, mas que são obrigadas a ter o filho porque a gente não tem um sistema de saúde que possa fazer com que essa mulher tenha a opção. A gente não é legalizado. Então eu entendo, a sua experiência obviamente que bom que as coisas aconteceram. Sim. Porque se não fosse as coisas tivessem acontecido, eu não teria entrevistado, né, Matheus? Então assim, que bom que sua mãe teve o filho, que é 1 hora de conteúdo que a gente está tendo de muita qualidade. Não, né? é que eu não quero ficar nos que argumentos... que sua mãe tenha mais filhos e traga bons entrevistados pra gente, né? Por favor. É que eu não quero ficar naqueles argumentos convencionais. E se você tivesse sido abortado? Eu não quero ficar nessa discussão, mas é porque eu quero alertar para o que eu vejo no perigo desse raciocínio, Entendi. Que é o raciocínio da maioria das pessoas, Perfeito. E que era um raciocínio, inclusive, de pessoas no século XX que achavam que quem tinha deficiência era um custo a mais para o Estado e que simplesmente não deveriam nascer. Eu acho que
são raciocínios que podem levar a caminhos perigosos. Se minha mãe tivesse abortado, olha quanta coisa boa no mundo não tinha acontecido. Eu só trouxe tristeza e infelicidade, entendeu? Então, às vezes é uma questão de para salvar o planeta. Isso que você acabou de ver aqui foi uma discordância amigável. Isso é uma coisa que acontece só aqui, ó. Exatamente. Porque se o Holiday tivesse no palanque, agora já ia me chamar berrando. de Dalsberg.